compre, pare, pague, veja, siga. Não coma, não faça, não diga. Verbos no imperativo. Somos bombardeados por ele todos os dias, não é? Então vem aqui, ó, os módulos 11 e 12 vão tratar desse assunto e aqui estão selecionados os exercícios que vocês devem fazer. Tentar seguir as orientações conforme são dadas, porque daí elas estão numa linha de raciocínio, tá, gente? É melhor para vocês. Então vamos lá. O imperativo, como eu já disse em outros momentos, ele também é um verbo que nasceu de outros verbos. Então vamos lembrar, existem verbos que são os geradores de outros. Então aqui nós temos que entender primeiro o presente do indicativo e o presente do subjuntivo para a gente chegar ao imperativo. Lembra que o imperativo é aquele modo que dá comandos, que dá ordem, que orienta? Então vamos lá, eu preciso conjugar esses verbos. Então vem cá e relembra, como que eu conjugo o presente do indicativo? Como que eu conjugo o presente do subjuntivo? Dá uma pausa no vídeo e força a memória para conjugar isso primeiro e depois volta para o vídeo. Vamos lá? Pausou? Voltou? Se você não pausou, vai ficar 5 anos no cursinho, hein? Então olha lá, eu compro. Na verdade eu esqueci o R, tá? Mas vamos lá, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos. Olha lá, vós comprais e eles compram. Agora a gente vai lembrar bastante da linguagem da igreja. Vocês vão perceber que, para quem é religioso aí vai bastante à igreja, vocês vão identificar aqui as orações, tá? A linguagem bíblica, inclusive, porque tem muito imperativo na linguagem bíblica e não é à toa. A linguagem bíblica é dogmática e dogma geralmente vai te fazer orientações, ok? Então temos aqui o indicativo, vamos relembrar o subjuntivo. Você se lembra que não adianta eu querer conjugar o subjuntivo assim, ó, solto, que eu preciso pensar naquela conjunção que, lembra que eu falei, gente, pensa no talvez ou no que, tá? Ou eu penso na conjunção que ou na conjunção talvez, e isso vai me ajudar a relembrar o subjuntivo. Então, talvez eu compre, talvez tu compres, talvez ele compre, talvez nós compremos, talvez vós compreis, talvez eles comprem. Beleza? Olha lá. Então a gente tem a terminação aqui, que é a desinência. Então, de maneira bem simples, você precisa entender o seguinte: o indicativo, o imperativo, ele surgiu basicamente do pretérito, do presente do subjuntivo. Muito tempo na minha cabeça, gente, é muito coronavírus. Então, olha lá, ele surgiu daqui. Ocorre que quando você vai dar um comando, você, teoricamente, não dá comando para você mesmo. Então, observe, não existe o eu no imperativo, nem no afirmativo e nem no negativo. Ó. O eu é uma pessoa que não é, flexionada no imperativo. Ai, Márcia, mas você não pode dar ordem para você mesmo? Claro que eu posso. Eu posso me motivar, eu posso, vai Márcia, vai pai. Só que entenda o seguinte, quando você fala com você mesmo, você usa a terceira pessoa, você usa como se fosse o você, certo? Então, primeiro ponto, geralmente quando a gente usa o imperativo, as pessoas do discurso, os nomes que se referem às pessoas do discurso, eles não aparecem. A gente diz que, na maioria das vezes, eles ficam elípticos. O que é elipse mesmo? É quando você subentende um tema. Então, quando eu falo compre, eu estou falando para você, entendeu? Quando eu falo compremos ou oremos pelo Brasil, eu estou falando para nós. Só que você não usa a palavra nós, você não usa a palavra eu e o Brasil, você deixa subentendido. Então, por isso que, eles estão depois do verbo e eles vão estar entre parênteses para mostrar que eles ficam elípticos, só subentendidos. Então, vamos começar com o negativo, porque ele é muito mais simples. Por quê? Porque ele nasceu daqui. Basta você reproduzir o subjuntivo do presente lá no imperativo negativo. Márcia, muda alguma coisa? Não, querido, não muda nada. Isso aqui, deu
origem a esse imperativo. Ô Márcia, mas por que você só mexe com o presente? Ó, porque o imperativo é tempo presente. Porque quando você dá uma ordem para alguém, faz um comando, faz um pedido, é no momento que você está falando. Pode ser para ser feito no ano que vem, mas o comando foi dado no hoje. Por isso que é lógico que você vai usar os presentes emprestados dos outros modos. Então veja lá, vai ficar sempre uma palavra de negação, um advérbio de negação, por isso ele é negativo, né? E aí você vai falar, se é o que eu compro, então não compre, né? Não tem o eu, então não compres, não compre, não compremos, olha lá, certo? Não compreis, olha lá, não comprem. Simples, observa, é igualzinho, não muda nada, certo? Então quando você for pensar no imperativo negativo, vai dar dúvida, entenda que vai dar muita dúvida. Você não tenta pensar porque você vai se equivocar, o tu e o você, eles se misturam na nossa fala. Então primeiro você pensa lá no talvez e aí você traz pra cá, certo? Aprendeu isso? Conjuga outros verbos aí, conjuga naquele e traz pra esse. E pensa, lembra de uma coisa, no exercício você vai ter os verbos soltos. Então para você resolver, pensa no subjuntivo para analisar se a concordância está correta, tá? Muito bem, e o afirmativo? O afirmativo é um pouco mais chatinho. Por quê? Porque ele vai precisar de duas pessoas do indicativo. Presta atenção, o negativo é inteiro do subjuntivo. Só que o afirmativo você emprestou o tu do indicativo e emprestou o vós do indicativo. Pensa na oração do Pai Nosso que fala perdoai. Olha lá, perdoai, está falando com vós, que é Deus Todo-Poderoso, né? Um plural majestático aí para mostrar superioridade. Então observa lá, você vai emprestar o tu e o vós, só que aí vem o BO. Lá no negativo você não mexe em nada, só que no afirmativo caiu o S dos dois. É aqui que está o grande problema. Então veja, para eu fazer o tu, para eu mandar o tu comprar, eu tenho que falar, olha lá, compra. Quando eu falo compra, eu estou me referindo à pessoa como se ela fosse um tu, compra, beleza? Quando eu quero me referir ao vós, que aí as orações se referem muito ao vós, eu vou falar comprai, como é o caso do perdoai. Observe, estou me referindo ao vós, beleza? E as outras, Márcias? As outras continuam daqui, gente. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Olha lá, então eu vou usar aqui, ó, o você eu uso dali. Então como que vai ficar? Compre. Essa diferença é que vai confundir vocês em exercícios. Porque a gente usa, ó, por exemplo, gaste seu dinheiro. Eu tô falando gaste, eu tô falando pro tu ou eu tô falando pro você? Aí você tem que pensar, talvez tu gastes, tira o S e fica gaste. Então eu falei pro tu, perceberam? Gasta teu dinheiro, seu dinheiro. Agora, eu gasto, tu gastas, ele gasta. Quer que eu gaste, quer que tu gastes, quer que ele gaste. Tô falando por você, antes era gasta, tá? Eu errei. Então olha lá, volta aí a fita. Veja bem, não ficou compremos? Então continua compremos. Ó que bonitinho, tá? Não ficou comprem? Então continua comprem. Viram que só mudou o tu e só mudou o vós, porque esse você empresta do indicativo, esse você empresta do indicativo. Ó, anota bem isso, você emprestou do indicativo, olha lá, e cortou o S, certo? Os demais continuaram todos nascendo do subjuntivo. Mas a gente faz uma confusão na hora de fazer os exercícios, porque a gente vai misturar as pessoas do discurso. E esse tá o problema. Então, conselho, bem legal. Pega os verbos que estão lá na folha 4, faz a conjugação primeiro, para depois vocês irem para os exercícios da apostila que estão selecionados, inclusive na folha. Eu já deixei todos selecionadinhos os que são úteis para essa aula, ok? A aula é curta, porque não tem muito o que ficar explicando, mas a matéria é complexa. Então não pense que só olhar essa explicaçãozinha vai ficar suficiente.
conjugue os verbos, porque a nossa próxima aula vai ser a singularidade e daí eu vou apresentar para vocês um panorama de tudo que nós vimos até aqui e quais são as particularidades que podem nos pegar no vestibular, beleza? Então, ficam bem, estudem bastante, porque a aprovação chegará. Beijo!